Fala galera, Laerte Viana na área. Já deu ruim pro Walter Walker e pro UFC no Brasil. Vou explicar tudo, mas deixa eu só lembrar que amanhã, nessa sexta-feira, ao vivo, às 12 horas, meio-dia, o podcast aqui no canal com a participação do Walter, falando sobre a nova rota, né? Os novos planos que terão que ser traçados, as histórias lá em Abu Dhabi, toda a resenha que vocês sabem e gostam de ouvir o nosso maluco beleza dos pesados falando. Fechou? Não esqueça então, por favor, de já se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, hypar, tudo aquilo que vocês sabem. Tô viajando, tô fora de casa, por isso o cenário improvisado, ou a falta de cenário, né? Só esse fundo branco aqui, essa parede lisa, mas mesmo viajando por questões pessoais, estou produzindo conteúdo para vocês e deixando o like é uma maneira simples de incentivarem, apoiarem e o YouTube entender que vocês gostam e entregar para mais pessoas. Beleza? Obrigado pela moral, obrigado pelo apoio. Vamos para a resenha. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vou ter que dividir em duas partes e conto com a participação de vocês em ambas, começando pelo card do UFC Brasil. Está sendo programado um evento, um Fight Night, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro. Ainda nem começou a ser montado direito e a situação já está dramática. Semana passada apareci por aqui falando sobre a real possibilidade de Jailton Malhadinho versus Alexander Volkov ser a grande atração principal desse card carioca, porque o próprio russo se colocou à disposição de vir até o nosso país. Por se tratar de um duelo bastante importante que define o próximo desafiante da categoria dos pesados, Malhadinho ser um cara popular, já liderou um evento aqui em São Paulo em novembro de 2023 e também as outras opções serem escassas, eu realmente acreditei que era só questão de mandarem os contratos, oficializar. Só que ontem veio a novidade, vocês já devem ter visto, o jornalista Guilherme Cruz anunciou que sim, Jailton Malhadinho e Volkov vão se enfrentar e no mês de outubro, mas não vai ser no Brasil. Vai rolar 2 semanas depois no pay-per-view de Abu Dhabi, o UFC 321, dia 25 de outubro. Na moral, agora de maneira oficial, preciso confessar para vocês que estou completamente borrado em relação ao futuro desse card no Brasil, porque tirando o Malhadinho, agora sobram apenas 3 opções para liderar o evento e não são nada fáceis de acontecer. Vou explicar e quero saber se vocês concordam. Só lembrando, claro que Alexandre Pantoja e Alex Poatan já estão descartados, porque teremos um mero Fight Night e os dois vão disputar cinturões em cards numerados e Caio Borralho, Jean Silva, Diego Lopes estão com lutas marcadas em cards próximos, então também estão fora. Plano A é Charles do Bronx, ele já me disse aqui no canal de maneira exclusiva que tem vontade de lutar em casa, porém a dificuldade é achar algum nome que faça sentido. Max Holloway luta sábado agora, depende do que vai rolar, e também seria um atleta muito caro, uma estrela internacional para trazer até aqui, sinceramente acho pouquíssimo viável. Charles versus Dan Hooker seria uma outra alternativa, já bati nessa tecla aqui no canal, e aí eu acho que se for para sonhar, esse é um sonho alcançável, podemos dizer assim. Acho que dá pra gente se iludir. Se o Leão Embaçado não for atuar no Brasil, aí o plano B atende pelo nome de Maurício Ruffi contra Michael Chandler, que seria uma excelente jogada do UFC para promover o nerd contra o veterano bastante popular e que atravessa a péssima fase. O difícil é convencer o Chandler e a sua equipe virem até aqui para servir de escada para o Ruffi. O MMA é imprevisível, tudo pode acontecer e se torna fantástico por isso. Mas convenhamos aqui, a chance do Maurício atropelar, tirar pra nada o Michael Chandler é gigantesca. O americano vai aceitar se prestar a esse papel? Pensando pela ótica dele, da sua equipe, seria muito inteligente falar: UFC, não tô afim, brigadão, me dá outro por aí. É compreensível se ele não topar. E é aí que entra a terceira opção, o plano C, Renato Mano e Moicano do canal Renato Moicano, que um dia já foi Renato Podcast Moicano e que nunca foi um podcast. O cara tá cada vez mais popular, tem se tornado o queridinho dos fãs. Eu poderia apostar que ele vai lutar nesse card do dia 11 de outubro, caso seja oficializado aqui no Brasil, inclusive nas redes sociais já tá fazendo campanha. Olha o que ele falou ontem, abre aspas. Malhadinho não vai lutar no UFC Brasil. Dana White, se me botar no card, bote um adversário fácil. Tenho um bom discurso para fazer no Brasil. Vou fazer um bom discurso depois da luta para os nossos políticos. Esqueça absolutamente tudo. Ele deve ser atendido, só que aí tem uma questão que a gente precisa levantar. Estar no card é uma coisa. Ser alçado ao posto de grande protagonista é outra completamente diferente. O próprio Moicano sabe que é um empecilho. Ele acha difícil que o UFC o coloque como um main event porque tá vindo de 2 derrotas seguidas. E isso pesa. Eu até vejo rolando Renato Moicano versus Ignacio Barramon, de Brasil contra Chile, card principal, de repente até com main event, mas não atração principal. Portanto, aqui já temos o primeiro problema para você que está vendo esse vídeo. Quem seria a melhor pedida? Quem vocês acham que deveria liderar esse card no dia 11 de outubro no Rio de Janeiro?
Coloquem aí nos comentários. A única luta anunciada até aqui para esse dia interfere diretamente no futuro de Walter Walker, que também já rodou nessa brincadeira. Trata-se dos pesos pesados Jonathan Diniz e Mário Pinto, que estão sendo agendados para o dia 11 de outubro. Ou seja, o grande desejo do Walter de ir para cima do Pinto não vai mais rolar. Nessa aqui ele perdeu, o Jonathan roubou o Pinto do Walter. No melhor dos cenários, para o nosso maluco beleza, é ele conseguir pelo menos lutar no Brasil, como ele também pediu no papo que teve aqui comigo no final de semana. Pensando assim, então vou listar 3 opções para o Walter enfrentar na sequência e quero saber se vocês concordam ou não. Só lembrando, como ele tá batendo na tecla de que não quer um top 15, que não quer acelerar, que quer ficar enfrentando a galera que tá ali fora do ranking no meio da tabela, vou ignorar os nomes que estão no top 15, top 10, essa galera, beleza? Vou pegar só os outros. Plano A, Mohamed Usman, irmão mais velho do Kamaru, que vem de vitória recente, mas é um daqueles brutamontes que chama atenção apenas pelo tamanho. Tecnicamente é simplesmente tenebroso, um dos pesos pesados mais limitados do plantel. Walker e Usman são empresariados pelo mesmo homem, Ali Abdelaziz, muito influente e que se quiserem, se entenderem que faz sentido, num estralar de dedos consegue. Plano B, e aí as coisas já começam a complicar. Vitor Petrino, que no último sábado também atuou, também venceu de maneira impressionante e chegou com o pé na porta dos pesados. O atleta da Sami System é da mesma idade do Walter, também está procurando um lugar ao sol na nova categoria, já goza de um certo prestígio pelas vitórias que conseguiu com 93 quilos, seria uma baita luta para o card no Rio de Janeiro. Plano C, Ryan Spann, que luta sábado agora e é outro que está se arriscando em nova categoria. Teria o mesmo timing de luta do Walter e também possui uma popularidade bacana, é conhecido, foi top 10 dos meio pesados e já enfrentou o seu irmão Johnny Walker. Dessas eu faria Walter Walker versus Mohamed Usman pelo simples fato de, na teoria, ser uma vitória mais fácil para o brasileiro. Vocês concordam comigo? Qual a opção vocês acham que é a melhor por Walter agora que ele ficou sem o Pinto? Algum desses 3 nomes que eu citei agrada ou preferem ainda uma outra opção? Coloque aqui embaixo quem vocês gostariam de ver o Walter enfrentando na sequência e a luta principal do UFC Brasil. Além de deixar os comentários aqui, não esqueçam, por favor, de se inscrever. É muito importante para a gente continuar crescendo, deixar o like, hypar o vídeo, tudo aquilo que vocês sabem. Fiquem ligados, muitas coisas legais, entrevistas exclusivas vindo por aí nos próximos dias. Eu conto com a participação de todos. Tamo junto!